Quando você vai tocar um tema, o que facilita muito para que você ganhe fluência é você, na verdade, primeiro, além de conhecer, claro, a música, a melodia e a harmonia, é você conseguir desenvolver movimentos que sejam naturais na sua mão. E esses movimentos eles estejam correlacionados com as notas que você quer tocar ou quer improvisar. É bem verdade que boa parte do tempo, às vezes a gente acaba mexendo os dedos relacionado a uma frase, relacionado a um movimento específico, e não necessariamente a gente acaba falando assim, eu vou tocar uma frase pé, brodô, pé, brodô, pé, brodô. Bom, essa frase estava na minha cabeça, mas é um movimento que relativamente já está debaixo do dedo. Uma coisa que não é incomum. Então, o que se deve fazer é criar esses movimentos, mas que eles têm que ter uma correlação em relação ao som que você gostaria de tirar do instrumento. Então, por exemplo, imaginar que a gente tem aqui movimentos de simetria, pensando em terças. Melhor, em terças não, em tríades, né? Ó, tônica, terça, quinta. Esse é o movimento. Quando eu faço isso, eu estou pensando agora mais no movimento e menos, na verdade, na sonoridade. Mas vamos imaginar que o acorde que está rolando é um Ré menor, por exemplo. Eu não poderia fazer, eu poderia tocar essa relação Fá, Lá, Dó? Posso. Porque na verdade Fá, Lá, Dó é a terça, quinta e a sétima do acorde. Mas se eu tocar aqui, ó, dá certo também? Eu vou estar tocando aqui Dó, a nona, aqui eu vou estar tocando a nota Sol. Né? Então, se você perceber, ó, toquei o Ré menor, ó. Você percebe que eu estou pensando no movimento, mas esse movimento tem uma correlação com o acorde que eu estou fazendo. Isso é muito útil para você ganhar, na verdade, movimentação e fluência. Porque agora a gente está falando de movimento. Agora, o que é interessante é que eu estou associando esse movimento à sonoridade que eu gostaria de ter no acorde. Então, por exemplo, aqui eu estou valorizando algumas notas. Eu poderia simplesmente deixar de pensar na questão da sonoridade e pensar simplesmente só no movimento. Na verdade é uma mistura das duas coisas. Se eu fizer exatamente isso, ó. Aqui eu já estou tocando uma quinta diminuta. Já vai mudar o acorde. Estou falando em Ré menor, tá bom? Quando você faz isso como objetivo, na verdade, de enfatizar um motivo melódico, porque é um movimento simétrico, sim. É movimento de tríade, sim. E é movimento cromático, também. Ó. A ideia, na verdade, é você ter essa sonoridade na sua mente. Uma vez que essa sonoridade está bem clara, quando você desloca ela de lugar, mesmo não sabendo exatamente qual é a nota, você vai saber que essa frase vai soar bem ou não dentro da harmonia que está sendo tocada. Aqui eu estou pensando sempre em Ré menor. Vamos usar uma música como exemplo para esse tipo de situação, que é uma música no standard. Aliás, eu sempre falo isso, né? Eu sempre gosto de usar temas conhecidos, standards mesmo. Porque, primeiro, que provavelmente você conhece, e segundo, porque tem vários standards conhecidos que são muito gostosos de tocar. Vamos pegar o Alone Together, por exemplo, que é um tema que é... Só para lembrar o tema, por acaso ele está em Ré menor. Aí. Né? Essa é a parte A da música. Aqui é 2/5 para Sol. Fá maior, 2/5 de Fá. Então essa é a parte A da música. A parte B depois de novo. Último A. Bom, você vai
perceber que o último A é um pouquinho mais curto que os dois primeiros. Bom, lembrando a harmonia, eu gravei aqui um walk, eu sempre gravo aqui com o meu pedal de looping uma base, que é para poder exemplificar um pouco aquilo que eu estou pensando. Vou tocar aqui a harmonia como vou soltar direto aqui, peraí. Coisinha, desculpa. Mi, Ré, Mi, Lá, Sol menor, Si, Mi, Fá maior, Ré maior. Vou falando os acordes de novo. Segundo A, Ré menor, Mi meio, Lá, Ré. 2,5 para Sol menor. Agora 2,5 para Lá, ó. Si menor, Mi, 2,5 para Fá maior. Termina em Ré maior. Isso é bonito esse Ré maior no final. B, meio diminuto. Final. Sempre Mi, Lá. Agora tem Si bemol. Legal, né? O que é legal assim é que você vai perceber que às vezes tem maneiras de você conduzir essa harmonia. Essa é a harmonia que eu faço. Eu vou colocar a melodia agora só para lembrar. É uma delícia de improvisar isso aqui. B. Última A. Legal. Bom, esse é o tema. Toquei a harmonia, toquei a melodia, eu acabei me improvisando. Eu não estou muito preocupado, na verdade, em ensinar. Essa música é muito fácil de encontrar em qualquer lugar e provavelmente também você conhece. Se não conhece, procura tocar, porque essa música já foi gravada por muita gente. Alone Together, tema bacana, uma delícia de tocar, tema menor. Aqui eu estou fazendo a condução pensando nessa harmonia, tá? Muito bom. Quando eu vou aplicar a ideia do começo, de trabalhar com as tríades sobrepostas, né, em cima do movimento simétrico e cromático, você começa isso tudo visando e objetivando, na verdade, desenvolver o movimento de mão. Então, por exemplo, de cara aqui, ó, vou soltar, ó. Eu estou exagerando esse movimento. Muito bem. O problema é que, necessariamente, se eu forçar. Lembra que eu comecei a falar que se eu tocar, por exemplo, Fá, essa tríade de Fá maior em cima do acorde de Ré menor fica ótimo. E essa tríade de Dó maior também fica legal. O problema é que a harmonia não fica parada em Ré menor. Você tem uma harmonia que caminha. Então, você vai ter pouco tempo, na verdade, para poder usufruir isso em cima de Ré menor. Então, quando eu fizer isso em cima de que é um né? Quando eu fizer, esse é um caminhamento harmônico da música. E o andamento está relativamente rápido. Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Cromatismo.
interessante? Eu estou brincando com esse movimento mecânico da mão e ao mesmo tempo memorizando a sonoridade que esse movimento me traz. E se você perceber, em vários momentos, eu estou fazendo um movimento e complementando ele com uma frase. Ó. Opa. Sol menor. Vai para Ré maior. E olha que interessante, como o movimento virou um motivo melódico, em que eu passo a repetir muitas vezes o que acontece é que isso fica na mente. E por mais que a melodia, ela não necessariamente esteja, a melodia não, a harmonia não esteja exatamente encaixada com esse motivo, por exemplo, aqui eu fiz. Ó. Eu toquei um acorde, uma tríade de Mi bemol em cima de Ré. Vai soar esquisito, porque o Ré é menor, mas aqui de cara eu estou saindo de uma segunda menor. E aqui, olha só. Se está menor, tudo bem. É esse Mi bemol, mas quando eu toco tríade de Si bemol. Como o movimento simétrico um movimento simétrico, ele acabou valorizando essa melodia como se fosse um motivo melódico, isso não agride tanto a orelha. É claro que eu não estou parando e tocando, por exemplo. Ficou horrível. Agora, se eu pensar nisso com a parte rítmica, opa, a gente já tem uma frase usando. Eu uso bastante esse movimento de tríades, porque eu gosto de pensar sempre num acorde, e às vezes a gente sempre fala sobre tétrades, inversões, possibilidades, que é muito legal. Tem que usar assim, mas às vezes você tem movimentos que são mínimos. Percebe que assim, eu estou pensando muito mais ritmicamente, porque passa a ter um sentido fazer isso, porque eu estou pensando muito ritmicamente. E essa maneira de você pensar sobre improvisação, né, a gente está pensando numa tríade, pensando... Aqui é engraçado, eu sempre falo muito sobre movimento simétrico, né? É porque a simetria é um movimento que está relacionado muito ao som, do ponto de vista do movimento. Você acaba criando movimentos melódicos simétricos que facilitam a mecânica e tem uma sonoridade legal. Então, qualquer coisa que você porventura venha fazer para improvisar, pensando com esse contexto, você vai ter, na verdade, muitas possibilidades de criar frases interessantes. Eu vou começar a improvisar de novo usando esse mesmo princípio, agora usando um pouco mais a questão cromática e com um pouco mais de liberdade. Olha só. Sol menor. Tudo bem, cromatiza.
forcei um pouco a barra nesse finalzinho aqui, fazendo frases em que eu tenho aqui uma dissonância, mas por mais que soe torto, às vezes não soa mal, por causa do motivo melódico. Bom, você viu que em determinado momento eu procurei explorar também o cromatismo. Eu posso usar esse cromatismo aliado a um movimento simétrico, claro, ou posso usar simplesmente o cromatismo, como eu usei aqui. Eu toquei. Que escala é essa? Nenhuma, é um movimento totalmente cromático. Porque quando eu crio uma frase, meu objetivo era chegar na nota Ré. O cromatismo é uma coisa que, quando você usa ele por si só, há de se tomar um pouco de cuidado para não ficar exagerado. Quando você quer, por exemplo, mudar de uma região para outra, que aliás é uma coisa muito comum usando esse movimento cromático, é muito legal. De vez em você tocar a escala, por exemplo, tocando Ré menor. Aqui no final eu usei cromatismo, movimento cromático. Ó. Cromático, melhor do que eu tocar. A escalinha bonitinha, do começo ao fim, sem parar. Então, todos esses movimentos, quando nós estudamos dessa maneira, como a gente está pensando aqui de uma forma um pouco mais isolada e colocando uma lente de aumento em relação estou falando sobre movimento de tríades, né? Em cima são tríades sobrepostas, está rolando um acorde, mas você está pensando em movimentos de tríades e ao mesmo tempo você está pensando no movimento mecânico e simétrico da mão. São ferramentas que você pode utilizar, desde que você trabalhe sempre muito bem com a parte rítmica, para que tenha um sentido. Lembra? Se eu tocar simplesmente não faz sentido. Eu estou me contendo a fazer esse movimento de novo. Se eu somar isso ao cromatismo, a quantidade de possibilidades de variações de fraseado que você tem aqui é muito grande. Muito bem. Você lembra que eu falei do cromatismo quando você vai pensar, por exemplo, de mudar de região? Eu acabei tocando aqui. Toquei totalmente. De vez em tocar a escala, eu estou exagerando no cromatismo. Muito bem. Para mudança de região, o cromatismo sim é uma ferramenta que você pode usar, mas a outra coisa é você pensar em movimentos, caso você vá usar a escala, vamos pensar primeiro na escala, depois a gente soma a questão do cromatismo. Em movimentos de transporte de dedo, porque veja, uma vez que eu comecei a escala de Ré menor aqui, estou dando um exemplo por causa que a gente está tocando a música Alone Together. Se eu tocar, eu mudei dessa parte para essa parte, porque a primeira oitava da escala está aqui, ó. E a segunda oitava da escala está onde? Aqui, ó. Então, uma oitava está aqui, outra oitava está aqui. Como é que você pode pensar? Uma sugestão é você pensar em um transporte. Ou transporte ou movimento de abrir ou dilatar ou contrair o dedo. Por exemplo, isso se chama dilatando, aberto, digitação aberta. Às vezes é legal, às vezes não, porque eu estou usando 3 notas por corda. Mas eu poderia usar o que a gente chama de transporte. O que seria isso? É quando você toca a mesma 2 notas com o mesmo dedo. Então, por exemplo, escala de Ré menor, só para exemplificar a ideia do transporte. É quando eu toco usando o dedo 1, a mesma nota, ó. Na verdade, são notas diferentes com o mesmo dedo, desculpa. Então, do Ré para o Mi, difícil fazer. Ó, eu usei um transporte. Eu poderia tentar usar o transporte do primeiro grau para o segundo grau, agora do segundo para o terceiro. Não vai resolver muito, porque eu vou ter essa abertura aqui, ó. Não funciona bem. Do primeiro, segundo, terceiro. Do terceiro para o quarto. Seria Ré, Mi, Fá para o Sol. Quando eu faço isso, ó, estou tocando. Transportei minha digitação para cá. Isso tudo para mudar a minha mão da região que está aqui na escala de Ré menor para a região mais aguda.
Legal. Eu poderia testar esse transporte em cada nota. Né? Então, quando você estuda digitação, essa é uma forma de pensar legal, que é usar a digitação ou contraindo. O que seria contrair? Quando a digitação ela fecha. Ela pode ser mais fechada do que necessariamente você ter, porque você fala assim, estou tocando um dedo para cada casa, por exemplo, Ré menor, uma digitação fechada? Mas ainda é possível. Vamos imaginar que eu vou fazer aqui, por exemplo, um dórico, tá? Para mudar de escala, só para fazer o exemplo do que seria contraindo. Ó. Ré, Mi, Fá, vou tocar o Si natural, eu diviso o Si bemol. Então vai ficar Ré, Mi, Fá, Ó. Se eu tocar o dedo 3, eu vou ter que abrir a mão. No entanto, fechei. Muito bem, essa é uma estratégia que a gente está falando sobre digitação de escala, mas se você vai aplicar isso na mudança de região, aplicando a frase, é muito legal. Pensa assim, os dedos fortes da mão esquerda, quero dizer, o dedo 1, 2, 3, dedo 1, 2 e 3. O dedo 4 é o dedo mais fraco, porque é menor. Então, às vezes, vale a pena, estou usando o transporte do dedo 4, por que não usar no dedo 1? E aí, aqui quem está dirigindo a minha mão é o dedo 1. Ó. Aqui foi o dedo 4. Isso ajuda muito. Opa, cromatismo, muito bem. Então, dica de improvisação. Quando você for improvisar, crie alguns movimentos pensando em tríades maiores ou menores. Aqui eu sugeri um movimento de tríade maior. Você vai notar que ela se você pensar na possibilidade da escala, ela tá em vários lugares aqui, ó. Você pode até pegar o campo harmônico e analisar, mas aqui eu estou pensando muito mais na mecânica do que na parte harmônica, pensando com movimentos de simetria, usando tríades sobrepostas. Nem sempre fica bom. Exagerado, não ficou legal. Só estou usando o nosso movimento de tríade maior. Sou como Lígia. Brincar com isso, eu estou me divertindo, só me concentrando no movimento de tríade sobreposta. Quando você toca uma nota que não cai bem, o que você faz? Você aproxima ou tira a mão? Porque aqui eu estou experimentando muito mais o movimento, mas eu estou prestando atenção na sonoridade e não estou simplesmente mexendo o dedo. Né? Tive que mudar para fazer a conclusão da frase. Vídeo. Uma delícia improvisar, né? Fiz um chorus inteiro usando. Bom, daria pra gente ficar aqui improvisando muito tempo pensando nisso. E é legal. É como se quando você limita o seu movimento ou a sua ação, você tem que trabalhar pensando, usar mais a rítmica e usar os movimentos
na verdade, cromáticos. Essa é a ideia. Porque se eu tiver que tocar, se eu for obrigado a tocar só esse movimento, eu tenho uma limitação aí. Estou tocando 3 notas. Tudo bem que eu posso tocar essas 3 notas em vários lugares do braço, mas nem sempre fica legal. Claro que você fala assim, pô, mas eu estou pensando, Rudy, aqui Ré menor, aqui ó, já tá aqui. Vamos ter outro lá. Aí vai ficar. Aqui vai ficar. Não dá certo esse Lá maior de jeito nenhum. Então, a ideia é que você brinque mais ritmicamente. Vamos imaginar que você mude esse movimento simétrico de tri. Vamos pensar nela. Sei lá. Menor. Vai dar esse movimento. Lembra um pouquinho a tríade. Lembra um pouquinho a tríade de Fá, né? Você pode fazer a tríade de Ré menor, por exemplo. Enfim, dá para você fazer vários. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vários movimentos pensando nessa ideia. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Procurasse praticar. Eu usei aqui a música Alone Together, você pode usar qualquer música, eu sempre falo isso. Na verdade, a ideia dessa aula é te passar uma visão de que você pode usar um movimento simétrico aliado à superposição de tríades. Ou seja, colocando uma tríade em cima da outra. Enquanto está rolando uma tríade de um acorde X, você está tocando a tríade do acorde Y. Isso dá um pano para manga gigante, ou seja, você tem várias possibilidades para conseguir realmente ter resultados diferenciados quando você pensa dessa maneira. Segunda coisa, tríades, né? Cromatismo. Porque eu estou usando o cromatismo baseado na aplicação da tríade sobre o meio tom. E isso é legal usar com parcimônia, no sentido de que, a não ser que você queira exemplificar ou criar uma ideia que tem um começo, meio e fim, tá? Lembrando que quando você toca 3 notas, a terceira coisa, pense ritmicamente. Explore, mesmo que você vai usar o mesmo movimento em lugares diferentes, usa um pouquinho a parte rítmica para você poder criar melodias. Você vai ver que isso vai te dar a possibilidade de criar situações de fraseados muito interessantes. É como se você pegasse um pedacinho, eu volto a falar, a gente está colocando uma lente de aumento numa coisa pequena, que é o quê? Uma tríade. Tocando uma tríade. Aí você fala, pô, Rudy, eu posso fazer com essa tríade, movimentar cromaticamente? Sim, mas quando você faz isso e brinca, quando você estuda dessa maneira, na hora que você vai aplicar, esse movimento e a ideia de você desenvolver a sua capacidade de tirar proveito de uma coisa tão pequena, e você aplica isso em todo o resto que você já faz, você cresce muito do ponto de vista da improvisação. E sem contar que quando você faz isso, você acaba valorizando bastante a capacidade de dar atenção muitas vezes para a melodia, mesmo sendo um movimento de mecânica simples, simétrico, ou seja, você vai movimentar pensando em tríades. O cromatismo, lembrando, usar com parcimônia também na escala, não só na tríade, e lembra que tem transporte que você pode usar, procura explorar o dedo mais forte. Você pode usar a digitação dilatando, ela aberta, para ter, por exemplo, 3 notas por corda. Olha só que interessante. Eu poderia usar essa mesma digitação, lembra? Com transporte. Ou poderia usar o transporte usando um dedo mais fraco. Depende. Às vezes, quando você está no meio do solo, você lembra quando eu fiz uma escala cromática aqui? Eu fiz aqui nessa parte. Eu acabei subindo com o dedo 4. Buscando o som, essa não seria uma digitação mais indicada, mas eu precisava concluir a frase cromática que eu estava criando, ou seja, a escala cromática que eu acabei de usar como exemplo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, na verdade, mas pode acontecer. No meio do solo você está criando uma frase e às vezes você precisa concluir essa frase de um jeito que fique um pouquinho mais coerente. Às vezes você acaba usando o dedo 4 com isso.
Então, o que é legal fazer? Quando você trabalha com movimento técnico, estudar técnica, trabalha sempre, eu foca bastante também em fortificar esse dedo 4, porque ele é menor, mas às vezes ele faz uma diferença muito grande quando você tem que sair de uma situação como essa, por exemplo, tá? Pense nas tríades, pense no movimento de simetria, pense no cromatismo, não esqueça de usar as digitações mais interessantes para os seus fraseados ou com aberta ou fechada. E quando você for mudar de região, opte por a digitação aberta ou pelo transporte, ou seja, tocar duas notas com o mesmo dedo.